Meu pai tá onde hoje? Acho que no GGE, né? Não, o GGE foi ontem. Ele vai para o estado, ele vai para o GGE, depois vai para o estado. Foi para o GGE novamente. É. Eu vou. Tu vai? Com certeza estarei lá. Agora sim. A única coisa que não me conformou foi esse horário. 9h45 da noite. Eu sou idiota, mas assim. É bom, estão 45, eu tenho que respeitar o torcedor. Principalmente o visitante. Que sai depois. Galera, sem limite, né? Tu me entregasse a atividade do Alexandre? Entregasse. Lógico. Sai de lá. Lógico. E a psicografia de hoje, ele me entregou hoje para ver? Isso. Vem cá, tem Que foi o Para, não bicho. Eu saio daqui, passo no shopping, pátio, compro um negócio, vou direto. Eu vou chegar lá às 6h30. Viciada, tipo mesmo. Vou cedo hoje. Aí daí vai sair de 8h30 do curso. Aí vai pegar o Uber até aí. Aí 9h15 é Dani Dantas, ó. tem que ser, né? Tem que ser, você não vai ter que você vai conversar, querer conflitar, se você não perceber que nós não temos nada a ver. Eu comecei a olhar, olha, nada, entendeu? Aí eu fiquei toda choque. Botei D, eu botei D e chorei por isso. Gente, vamos começar logo, né? Você tá muito novinho. Filhos, escutem só. Hoje a gente termina fundos. Eu vou começar e vou terminar. Hoje também a gente começa e termina zoologia. Professor, tudo aquilo eu vou trabalhar da forma que se trabalha para o Enem. Cladograma comparativo, grupos específicos, dizer que tem celoma, quem não tem, que tem simetria radial bilateral, parte mais importante. Classificação geral. Terminando isso, na próxima semana, nós temos no sábado que vem, nossa aula extra de histologia. Que esse Não, após a eleição. Após a eleição. Nós temos a aula extra de histologia. E na quarta-feira que vem, nós temos a aula de fechamento do nosso curso. Que é aula sobre evolução, enfim, alguns assuntos que ficaram faltando e também programa de saúde. Termino tudo na próxima semana, até no máximo dia 8. Aí na semana seguinte, antes do dia 15, a gente começa a nossa revisão. A revisão que será pautada em questões. Beleza? Do dia 15 até o dia 15, né? Vocês têm prova qual a data mesmo? 11 e 17. 13 e 20. Pronto, nós temos mais ou menos. Pensei que era 11 e 17. 13 e 20. Às 13h20. Beleza. Estamos perto de acabar tudo, né?
Só sei que ela. Ô, mulher. Só sei que eu vou. Só sei que é assim, né? São 2 domingos. Quem me deixou isso não? Ô, cabeção, assim como ter dia sexta-feira, cabeção. Só o primeiro dia, né? O primeiro pai, né? Casar e Vamos conversar. Vou chorar. Gente, posso começar? Pronto. Penúltimo assunto da gente. Penúltimo tema da gente. Fundos. Depois eu vou trabalhar a zoou toda. Não sei como que eu vou conseguir ver tudo isso, mas vamos embora, né? Porque a gente, isso se chama raça. Pronto. Posso começar? Concentração total, tá, meus filhos? Que a gente está na reta final. Reta final de assuntos. Concentração total. Primeiro ponto importante é a gente caracterizar o reino fungi, né? Vamos colocar pautas no reino fungi. Então, aqui, ó. Você tem a representação do reino fungi. E é importante que você denote algumas características relevantes sobre este grupo. Primeiro, óbvio, o reino fungi ele é muito mais complexo que o reino protista. Ele é muito mais complexo que o reino monera, é muito mais complexo que os vírus. E o reino fungi ele é constituído por algumas características importantes. Por exemplo, primeiro ponto, o reino fungi ele é formado por seres uni ou por seres multicelulares. Beleza? Por que o termo é multi e não pluri? Por que o termo é multicelular e não pluricelular? Porque multi é aquele organismo que não tem tecidos. Beleza? Planta tem tecido. Planta tem tecido. Deixa eu ver se eu tenho alguém falando aqui. Não, porque acabou de acessar aqui diferente. Planta tem tecidos. Animal tem, mas fungo não tem. Por isso que ele é multicelular. Se fosse um organismo tecidual, seria o quê? Pluricelular. Concorda? Perfeito. Vamos lá. Outra coisa importante. Além de esta característica, você tem que se lembrar que todos os fungos, não vou perder tempo no assunto, são seres o que, galera? Eucariontes. São seres, todos sem exceção, são seres heterotróficos. O que significa ser heterotrófico, galera? Não fabrica seu próprio alimento, não fabrica sua própria matéria orgânica, não fabrica glicose, não faz fotossíntese, tá? Todos os fungos são seres heterotróficos que se alimentam a partir de um mecanismo que você tem que fixar na memória, que é chamado de absorção de matéria orgânica. Eles absorvem matéria orgânica para se nutrir. Beleza? Eles coletam matéria orgânica e absorvem matéria orgânica. Eles pegam matéria orgânica, eles querem matéria orgânica. Outra coisa importante, fungo cresce em ambiente seco ou úmido. Quanto mais úmido, melhor, né? Onde ele cresce? Na parede, ele cresce no banheiro, ele cresce no teto, ele cresce em roupas úmidas com queratina. Por quê? Porque quanto mais úmido, maior a concentração e replicação dos fungos. Outra coisa importante. Fungo tem parede celular. Bactéria tem, né? Vegetal tem. E fungo? O que é que tu acha, pequena vida? Tem ou não tem? Pronto. Todos os fungos têm parede. 50% de chance de acessar. Pronto. Todos os fungos têm parede celular. E essa parede celular é importante que você destaque na sua mente. Beleza, Rura? Tá bem? Ele é constituído por um açúcar chamado de quitina. Todos os fungos são compostos por quitina, que é um polissacarídeo estrutural. Beleza, filhos? Então, quitina é a parede celular dos fungos. Outra coisa importante, que ninguém lembra.
O ser humano tem reserva energética, né? As bactérias também têm uma certa reserva. Quando você vai para as plantas, a planta guarda amido. O fungo guarda reserva também ou não? Qual a reserva do fungo? Glicogênio. Muito bem. Então, todo fungo faz a reserva de glicogênio. Acho que alguém está com o zap ligado aqui. Deixa eu ver. Glicogênio. Olha, é característico de zap isso, né? Deixaram o zap aberto aqui. Ixi, nossa. Meu Deus. Mentira, a gente tá vendo que isso não tá. Tá, eu sei. Deixa eu ver. Não estou conseguindo fechar, não. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui, ó. Ó aqui, ó. Não disse? Professor Adalto Linguagens. Eita. Não, calma, ele está mandando. Poxa. Está mandando áudio para o meu privado. Eita, Adalto. Não, é não. Ele está mandando mensagem para o ânimo. Desconectar. Não, vamos fazer o seguinte. Vou tirar as notificações, só para ficar olhando. Pronto, gente. Tirei aqui. Adalto está fazendo. Vamos lá. Gente, até aqui de boa, glicogênio, tranquilo? Vamos agora crescer um pouco nesse assunto. Esse assunto ele é cheio de enrolação, mas assim, não é um assunto difícil. Vamos agora para a parte morfológica dos fungos, para dar tempo de ver zoologia também. Hoje, toda a zoologia. Aí você não vai querer saber mais de zoologia, porque é só uma aula, tá? Zoologia é uma desgraça. Eu acho também uma desgraça. Por mim, todos os animais eram extintos. Obrigado. Menos a gente. Gente, os fungos, eles apresentam uma morfologia mais ou menos assim, ó. Eles têm um corpo, quando estou pensando no fungo mais complexo, né? O fungo mais evoluído, que são os bacidomicídeos, os cogumelos. O fungo ele é formado pelo quê? O fungo é formado por um corpinho, que a gente chama de micélio. Um corpo chamado de micélio, beleza? É o nome do corpo que você atribui para o fungo. No lugar de chamar de estrutura corporal, você chama de micélio. E na parte interna do micélio, na parte interna, se você abrir o fungo, se algum dia você abrir algum fungo, tá? For fazer algum chá de cogumelo, por exemplo, o que acontece? Dentro do fungo, você vai encontrar um conjunto de filamentos chamados de hifas. Então, as hifas, elas compõem quem, galera? O micélio, como se fosse a estrutura esquelética do micélio. O micélio é o corpo dele, e as hifas são filamentos que nós encontramos dentro desse micélio, tá? Uma coisa que nós temos que representar de uma maneira mais ampla é o seguinte, vamos aprofundar. Biologicamente, os fungos podem ter dois tipos de micélio. Você tem o micélio que fica aqui, ó, do lado de fora, e o micélio que fica escondido no solo. O micélio que fica exposto, você chama de reprodutivo. Aquele que você consegue ver, que está acima do solo. E o micélio que está escondido, você chama de vegetativo. Qual a diferença entre eles? O primeiro multiplica o fungo, o segundo o alimenta. Alimentação e reprodução do mesmo. Beleza? Outra coisa bastante importante. Na biologia, você vai encontrar dois tipos de micélio. Olha aqui. Você vai encontrar o micélio que é assim e o micélio que é assim. Ó. Micélio que é assim. Vou mostrar a diferença. Qual a diferença entre eles? Um tem os núcleos completamente associados, sem divisão. Um tem os núcleos separados, né? Então, a hifa número 1, a gente denomina de cenocítica. Cenocítica é o nome, tá? É o nome só que a galera atribui. E a hifa número 2 é chamada de celtada. Oi? Muita coisa ou começou agora? Começou agora. Beleza? Isso. É o micélio mais as hifas. O corpo de frutificação, na verdade, é a cabecinha do fungo. Esse negócio laranja aí. Laranja são as hifas. Essas tirinhas são as hifas. Ó.
São filamentos dos fungos, tá? Aí, gente, ó, cenocítica septada. Deixa eu dar uma dica, já que nós estamos há menos de 2 meses do Enem. Toda hifa cenocítica você vai encontrar em fungo simples. Então, quanto mais simples for o fungo, tipo um mofo, um fungo aquático, microscópico, entendeu? Hifa septada você vai encontrar nos fungos complexos. Tu concorda comigo que existem fungos que apresentam grande porte? Aquele fungo de grande porte é um fungo complexo. Ele tem hifa o quê? Septada, ou seja, os núcleos estão separados. Beleza? Quanto mais simples, o fungo vai apresentar uma hifa cenocítica, apenas uma representação evolutiva. Tá bom? Outra coisa importante. Se eles perguntarem na prova de vestibular, o micélio reprodutivo, que é tudo isso que tem aqui, ele consegue perpetuar o fungo de que maneira? Fabricando esporos. Ele produz esporos. Ele produz esporos. Tudo isso aqui produz esporos. Mas aquela parte que de fato fabrica é isso aqui, ó. É a cabecinha, denominada de corpo de frutificação. Corpo de frutificação. O que o corpo de frutificação faz? Faz com que o micélio reprodutivo consiga fabricar esporos. E os esporos são estruturas que fazem que o fungo consiga se perpetuar no meio. Beleza? Vocês já perceberam, galera, que quando você tem um ambiente mofado, rapidamente ele se espalha? O ambiente mofado ele fica completamente manchado mesmo. A parede fica manchada, a roupa fica manchada. Não tem aquela roupa guardada de vários dias que a galera não usa? Ela fica com aquele cheiro de guardado, né? É mofo que está se criando. Por exemplo, vocês têm caspa no cabelo de vez em quando? É fungo. Chulé é fungo. Pano branco é fungo. Pé de atleta, frieira é fungo. Por que cresce na gente? Não é porque a gente é sujo, não. É porque a gente é úmido. Quanto mais úmido, mais fungo. Por isso que eu sempre falo. Perdão? Quando você estiver tomando banho, molhando o cabelo, tipo o cabelo de Bia, bem enroladinho. Se deitar de cabelo molhado com cabelo de Bia, é um prejuízo enorme para ela. Porque ela vai molhar tudo, ela pode ficar doente. No outro dia ela pode acordar com umas manchas vermelhas aqui, ó, na periferia do pescoço, que é o quê? Fungo crescendo. Pô. Ela tem muita queratina. Uma elevada concentração de queratina. Até o shampoo dela tem que ser um shampoo especial. Sei tudo, minha filha. Oxe. Não, entendo de biologia, né? Quando eu vejo, o Bia está lá. Era boi, não, era como é o nome dos galetos, né? Cara, cheguei em paixão. Tu vai convidar alguém para o teu casamento, cara? Se não tiver lá, um monte de gente. Se tu não me chamou. O pessoal do ano todo. Se tu não me chamar, vamos fazer. Bicho, vai ser muito difícil chamar alunos. Eu vou chamar todos os alunos que estão me ameaçando. Se eu não chamar, são 900 ingressos a mais. Né? Convites a mais que eu vou ter. A galera me ameaça mesmo. Se você não me chamar, você vai ver. Todo mundo dizendo isso. O bom é ficar preocupado. Foi um casamento, não precisa me mexer. Não pensasse. Eu vou fazer um casamento na igreja de Apipucos. E a recepção vai ser uma recepção em Apipucos também, mas não vai ser na cara de Apipucos, não, porque eu não tenho dinheiro para. Eu vou para um lugar mais singelo, mais tranquilo, entendeu? Mais... Próximo ano. Tá grávida, né? Tem frio. Não. Eu acho que eu teria postado na internet, fazer papai. Você papai! Acho que eu teria postado já, do jeito que eu sou. Não pode não. Eu não quero que ela chegue buchuda lá. Mas isso só depois do casamento ainda. Quê? Claro, né? Vai estar no de a gente vai passar o lua de mel em Campo do Jordão. Ou na Argentina, a gente está vendo ainda. Se a Argentina até lá tiver com inflação a 150%, aí a gente vai. Porque assim eu levo R$1.000 já dá para tudo. Entendeu? Está muito difícil a vida da gente. Minha irmã é médica, está passando dificuldade. Ela é médica, né? Um ponto de diferença já. Ela é médica na Argentina. Puxa, mas ela vem embora. Ela tem que vir para cá, mas assim ela tem que fazer o revalida, né? Na Argentina, se possível. Mas passa medicina, passa nessa prova. Não. Quê? Tem que passar medicina, passa nessa prova. Eu assim, o revalida é algo muito difícil, como se fosse um AB bem difícil. Mas acho que ela consegue. Minha gente até aqui de boa na Lagoa. Eu vou falar sobre classificação dos fungos e depois a gente vai para a reprodução deles. A gente termina o assunto, tá? Um assunto relativamente curto.
Oi? Atualmente está 62%. Influencia a IVA sendo cíclica e sectorial. Não, a única coisa que diferencia são esses séculos, né? E o que ela ganha com isso? Ela ganha porque ela não tem choque de núcleos. Quando os núcleos se chocam, eles podem perder genes. Entendeu? Se ela isola o gene. Entendeu? Se deixa mais é como se fosse uma carioteca, que é o que nós temos. Galera, até aqui de boas. Eu vou pro jogo governador, hein? Miguel Coelho. Eu vou votar nele também. Eu também vou votar nele agora. Puxa, vai ser Miguel Coelho Eu Maria Raiz. Eu também com Miguel Coelho antes Ferreira. Anderson Nunes. Muito fraco. Ele tá levando, ele tá remando na onda bolsonarista, mas E tu vai votar em quem, presidente? o mito. Eu quero, tu viste que eles fizeram um negócio lá da votação lá? Na sala do terceiro ano C, terceiro ano A, terceiro ano B. Não, tá pau a pau. Tá pau a pau. Os pessoas lá na sala são estúpidos. Entendeu? É mistério, né? Mistério. Lá na sala são estúpidos. Isso é o que Estúpido. Não, tu acha? Eu acho que tá muito aparelhado, né? Tá muito aparelhado. Como toda... Por exemplo, no Santa Emília eu acho muito dividido, é equitativo a questão da eleição. Lá é muito dividido. Tem muita gente que é Lula, tem muita gente que é Bolsonaro, já vi gente com Tebet também. E Ciro. Oi? Mudou sua pesquisa. É. Mudou inteira a esquerda. Aí se você pisar, por exemplo, em Santa Maria, meu Deus do céu. Você? Eu até brinco às vezes, eu digo, vou votar em Lula, pô. Ele fica, caralho, pô, sai daqui, assim mesmo. Puxa, preconceito aqui. É difícil lidar assim, porque eu acho que a radicalidade complica tudo. O Santa Maria que tira o Bolsonaro, né? Todos. Posso? E GG também, né? Não, GG tá tranquilo disso. Tá legal, parece pesquisa Agora da Brasmarket. Que pena. Olha os caras que tem uma louca. O Cacau. A gente fica brincando, bicho, é porque o pessoal leva. A gente tem que levar a sério, mas não sempre se acabar com essa mensagem. Tem que respeitar o Eu povo. conheço esse jeito. Porque eu nunca vi ninguém votar dizendo assim, eu quero votar para prejudicar o país. Né? Ninguém faz isso certo. E acha que está certo o que a gente pensa, né? A gente pode errar, claro. Teve uma vez, tá, que eu falei assim. Eu falei que Não, se eu não, fosse paga essa professor. parte aí. Se eu fosse professor, eu preferia ser professor de escola privada, irmão. Mas que a menina deu um escândalo lá na sala que eu falei isso. Então é que hoje em dia, assim, é foda. Tem escola privada que também não é boa de se trabalhar. É fechada, né? Não, eu falei assim, ó, eu prefiro na aula de macular do que no pintor, porra. Aí ela começou a dar um escândalo. Pintou. O que é pintou? Pintou a escola do lado do colégio. Porque É uma escola pública. na comida. Tu viu esse escândalo do Juliano? Falou que era, só porque eu era branco, classe média, eu me burguês, que eu não podia falar um negócio desse. Agora sim, eu fico impressionado com a política assim, mundial, né? A brincadeira é mundial, né? Mas assim no Brasil, como você anda pela rua, você vê bandeira de Lula, bandeira do Brasil. Você já tem ali o Bolsonaro, ali é Lula livre, você ali, não, Tu obrigado. já viu isso a minha valenta? Uma mulher grávida que estava de Lula foi espancada na rua. Eu tirei no adesivo perfurado do carro, porque eles arrancaram metade dele. Mas assim foi erro da minha parte. É assim, eu acho que é uma disposição. De Bolsonaro do Brasil. O quê? Do carro. Não, botei não é de Bolsonaro, mas eles arrancaram assim. Com certeza que uma pessoa, assim, não representa a maioria, mas sempre tem um, né? Radical de direita e esquerda é ruim demais. É assim, eu já tenho ideia de qualquer. Que coisa boa, Vitor! Meu Deus do céu! O número do Miguel foi 4. Meu pai. Meu pai, mas é. E a moto dele, a moto tem duas, né? Só pra ter vindo do Brasil assim, ó. E na moto dele joga a Para bandeira. você deixar de falar com seus amigos, meu Deus do céu. Ó, Júlia, lá na sala de professores é uma guerra. É uma guerra. Acho que pegou confusão, não, né? Foi só um diálogo. Mas Entre o quem? Ah, sim, Juliette é bem emocionado. Aí ele dizendo que não era. E a gente, e eu e Luísa, tome, e ele, não. E eu e Luísa, tome. Não muda em nada se ele for deixar de ser. Mas fala, a noite eu vou botar 22 no leitão, né?
para senador. Viu só, né? E sabe que eu queria que fosse presidente, mas tá muito novo ainda. Tá sem experiência. Nicolas Ferreira. Porra, esse cara é maravilhoso. Esse cara é foda. Quem? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Que cara sensacional. Esse Ele é um cara. cara bem baixinho. E o Kiko? E o Kiko? Que coisa maravilhosa vocês estarem aqui na frente hoje. Eu vou ficar tão feliz se vocês ficarem na frente hoje. E aí, Ruiva Raiz? Padrão, já falei pra tu. Seu cabelo sempre foi ruivo assim. Claro que não. Ela pintou. Que bom. Fala a verdade, Bruno. Primeiro é Quitridiomicetus. Isso, quitridiomicetus. Ascomicetus, zigomicetus, que é o número 2. E o quarto grupo, que nós iremos aprofundar um pouco mais, que eu falo sobre reprodução, é o basidiomiceto. É esse que é cobrado mesmo, tá? Basidiomiceto. Basidiomicetus. Tu gosta de zoologia, Leandro? É decorativo, né? Cai pouco, graças a Deus. Tu já viu o livro dele, cara? É, História Política, eu encomendei, não chegou ainda. Ele encomendou na Amazon. Como tu sabe? Todo mundo encomenda livro na Amazon. Encomendei nada, eu queria. Quando terminar de ler, eu te dou presente. Eu encomendei 2. Foi? Aí eu vou dar de presente para um primo meu, que é desse que mora fora. E depois eu fico com ele e depois eu fico para ele. Gente, vê só. Exceção, eu não vou colocar o deuteromiceto, não, tá? O deuteromiceto eu coloco depois, para a gente não confundir as bolas. Escuta só. Nós temos aqui 4 classificações de fungos. A classe quitridiomiceto, que são os fungos mais simples. Os zigomicetos, que são os fungos mais do nosso dia a dia, os mais comuns, frequentes no nosso dia a dia. Os ascomicetos, que são os fungos de maior porte. E os basidiomicetos, que são os mais populares. Popular do dia a dia é diferente. Popular é que todo mundo conhece. Do dia a dia é aquele que você vê o tempo todo. Beleza? Vamos colocar de uma maneira que você entenda. Quem são os quitridiomicetos? Quitridiomiceto é a mesma coisa que fungo aquático. São aqueles fungos de água doce. Por que não tem fungo no mar? Porque ele poderia ressecar por conta da depuração, da presença elevada de sais. Então, o fungo quitridiomiceto é um fungo aquático. Para nadar na água, ele tem o quê? Flagelo. Por isso que tem alguns biólogos que dizem que o quitridiomiceto é também chamado de mastigomiceto. Os mastigomicetos. Beleza, gente? Mastigomicetos e quitridiomicetos são sinônimos. Cuidado com isso no Enem. Cuidado com isso no Enem. Característica do quitridiomiceto. Primeiramente, se ele é um fungo simples, qual é o tipo de hifa que ele é formado? Cenocítica ou septada, já que é simples? Muito bem. Ele é formado por uma hifa, atenção a todos que chegaram depois, cenocítica. Carrasquinho, eu cheguei depois. O que é uma hifa cenocítica? É um filamento que é simples que o fungo tem. É como se fosse um esqueleto simples dele, tá bom? Outra coisa bastante importante. Na água doce, na água do rio, da lagoa, esse fungo é inofensivo, ele faz decomposição de matéria orgânica. Ele é importante para você meio que reciclar os nutrientes da água doce. Ele vai reciclando, ele vai se alimentando de matéria orgânica podre, ele vai consumindo um peixe morto, ele vai consumindo uma alga que morreu, qualquer coisa morta ele come. O problema é quando ele migra da água doce para a terra. Quando ele migra para a terra, ele se torna parasita. E ele é parasita de leguminosas e de batatas. Pode colocar isso, já caiu em provas vestibulares. O mastigomiceto é um fungo que se caracteriza por ser parasita de batatas. Sabe o que ele faz, minha gente? Quando ele se aproxima da batata, que é o tipo de caule, né, a batata comum, ele começa a consumir a casca e deixa a casca completamente roxa. Casca roxa não é porque a casca está podre, porque existe a contaminação de quem? Do quitridiomiceto. Beleza? Só que ele só faz isso quando ele migra da água para a terra. Enquanto ele está na água, ele não é ofensivo. Tranquilo? Vamos agora para o zigomiceto. Quem são os zigomicetos?
são os famosos mofos e bolores que nós temos em casa. Na minha casa não tem isso, é isso que você pensa. São mofos e bolores que nós temos em casa. Eu vou dar um exemplo clássico. Vamos imaginar que você compre um bolo de trigo da padaria. Se você não consumir o trigo inteiro daquele bolo durante 2, 3 dias, você vai notar que ele vai começar a mofar. Se você deixar ele em cima da geladeira, você vai perceber que depois de 2 ou 3 dias, na hora que você se aproxima daquele alimento, existe um monte de veludo em cima. Como se fosse algodão verde, marrom, branco. Aquele mofo todo, eles são fungos que existem naquele ambiente. Porque o ambiente é úmido, a cozinha é úmida, tem geladeira, você tem uma pia, geralmente fica próximo à zona onde vocês lavar de roupas, a área de serviço que a gente chama, né? Então, todo aquele ambiente é um ambiente que o elevado percentual hídrico favorece o crescimento dos fungos. São mofos e bolores. Se você comer um alimento mofado, faz mal? Não faz mal. Mas se você comer em grande quantidade, pode dar dor de barriga. Você não vai ser parasitado por dentro, não. Por exemplo, vamos imaginar que você pegue um bolo de chocolate que esteja mofado. Aí você pegue só aquela parte do mofo, corte e consuma o resto. Está certo? Como o fungo tem hifas, que são filamentos, aquela hifa vai chegar até a zona mais profunda do alimento. Você está consumindo um alimento contaminado sem perceber. O que não mata, engorda. A mesma coisa. Sabe o que a galera faz com o pão quando ele fica duro? O pão dura porque ele está perdendo o fermento por conta do fungo. O que você faz? Você coloca no forno para aquecer e torrar o pão, né? Parabéns, você matou o fungo. Mas se você comer o pão duro mesmo, está comendo o fungo puro. Pode testar. E no micro-ondas? No micro-ondas também. O certo é você colocar no forno, no aquecimento, nesse pleno. Aí ele vai torrar, você coloca a manteigazinha em cima e para dentro com café. Tá bom? O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Esse fungo daqui continua sendo simples. Se ele é um fungo simples, qual é o tipo de hifa que ele tem também? Hifa cenocítica, né? Então, coloca aqui, ele também é constituído por hifas cenocíticas. Até aqui, meus filhos, alguma dificuldade? Galera, fungo aquático e fungo de terra comum no nosso dia a dia, tá bom? Na nossa casa, na nossa residência. Inclusive, sabe onde cresce muito fungo, se você perceber? Aqui no filtro do ar-condicionado. Tem algumas pessoas que, quando dormem com o ar-condicionado, espirram a madrugada toda, acordam com o nariz cheio de rinite, fica assim. Eu acordo todo de manhã, eu fico assim, troncho pra caramba. Às vezes, forçando a garganta. Sabe o que é fungo, pô? É um fungo que não parasita o corpo humano. Ele não mata, ele não provoca micoses. Ele não provoca pano branco, mas é um fungo que dificulta o processo respiratório. Eu uso como seco. Tá? Vocês já pegaram uma roupa mofada com a vida, aquela roupa guardada, que você tira até aquelas manchas? Eu já deixei um casaco que eu peguei emprestado no cesto. Aí eu esqueci do casaco e ficou lá no cesto. Quando eu fui invitada para procurar o casaco, estava mofado. E passou, tipo, 2 semanas só. Mofou, não sei como. Mofa, o que significa dizer que o problema está nos esporos que existem dentro do guarda-roupa. Está no cesto. E o casaco Então não está era dentro do meu. cesto. E sabe por que o fungo gosta da nossa roupa, gente? Porque nós temos queratina. A nossa pele tem queratina. Então, quando você bota a camisa sobre você, a queratina será retirada e ficará na pele. Por isso que você fica com o cheiro, a camisa fica com o teu cheiro, porque ele vai, querendo ou não, pegando as moléculas químicas da camisa. Por isso que é importante que de vez em quando você lave a camisa, tá bom? Tá? Qual é a pior doença de fungo que nós conhecemos, galera? Além daquela doença dos insetos, que parasita o cérebro dos insetos. Sabe qual é a pior doença de fungo? A Candida albicans, né? É o fungo chamado, cientificamente, que provoca candidíase. É uma DST. Você fica com a língua completamente branca, a genitália fica cheia de esporos brancos. Pode testar. É uma DST. Uma DST. Na realidade, não estava sendo colocada como DST. Mas ela é o quê? É uma infecção que você pode pegar pela boca, normal, ou você pode pegar pelo contato sexual sem preservativo. É bronca. E às vezes acontece de ser muito mais comum nas mulheres, porque a mulher é úmida, né? Então cresce com mais facilidade, tá? Vamos agora para o ascomiceto. O que é o ascomiceto, meus filhos?
é o fungo que tem maior quantidade de representantes do meio ambiente. Quando você pensa na quantidade total de fungos, só aqui tem 4.000. Quais são aqueles fungos que dá para comer? Oi? Esse. Bacillomycetum, o champignon, as trufas estão todas aqui. Mas não é trufa de chocolate, não, é trufa de fungo, tá? Então, o cogumelo, comestível, aquele cogumelo do mar que é drogado. Beleza? Ascomycetum. Galera, ascomycetum é um fungo mais complexo. Ele será formado pelas hifas septadas. É a primeira característica deste grupo. As hifas septadas. E o segundo ponto de importância é o seguinte. O ascomycetum, meus filhotinhos, é um fungo que você vai ter vários representantes importantes. Primeiro, você vai ter os famosos líquens. Quem lembra o que é líquens? Associação mutualística, que é obrigatória de fungos com algas. Associação de fungos com algas. Onde nós encontramos líquens? Quem já viu um líquen alguma vez na vida? O líquen é aquela mancha branca ou verde que cresce na periferia do tronco das árvores. Você olha para o tronco das árvores, tem um conjunto de manchas. Não aquele pessoal pintando de branco, não, tá? Aquelas manchas brancas ou verdes ou meio azuladas que crescem na periferia do tronco. Isso é líquens. É uma associação biológica de fungos com algas. E cuidado, o líquen é um fungo bom, porque ele é bioindicador de poluição. Ele só cresce em ambiente ecologicamente equilibrado. Ambiente sujo ele não cresce. E por que em Recife cresce? Porque esse fungo de Recife ele só vai crescer em outras regiões onde existem outras plantas. Mas aqui, ó, qualquer zona poluída ele não cresce, não. Tem muito líquen. Sabe por quê? Porque no bairro do Dete tem muita planta ao redor. Então eles meio que se acomodaram ao sofrimento. Sabe onde não tem líquen? Em São Paulo. Na China. Por que será, professor? Não importa, tá? Outra coisa importante que a gente destaca nos ascomycetum, para a gente terminar a nossa classificação de forma breve. Vocês lembram que hoje aqui no Brasil, depois da água, qual é o segundo produto líquido que é mais comercializado aqui no país? Depois da água? A cerveja. Qual tipo de cerveja? Eu ia falar leite, né? Qualquer cerveja. Porque tem cerveja popularzona e tem cerveja industrial, aquela cerveja mais condimentada, cerveja preta, cerveja artesanal. Tem um monte de cerveja, né? Puro malte. Hoje no jogo de esporte tomaram um drinkzinho para a gente se alegrar. Hoje eu xingar também melhor, sabia né? o que vai acontecer Vamos lá. quando eu te julgo. Mais tarde, se tu quiser fazer a chamada de pode que era vontade para você ver. Vê só. Aí, líquens é uma coisa, mas existe um fungo, que é aquele fungo que você faz assim, atenção a todos, para você não perder a orientação. Você coleta na BR-232 a cana-de-açúcar, você leva para a fábrica. Aí você pega aquele caldo de cana, você adiciona leveduras. O que a levedura faz? Transforma o açúcar em álcool etílico, que é o etanol. Aquele etanol que você vai comercializar com bebidas alcoólicas ou até mesmo no pão. As leveduras são fungos ascomycetum. As leveduras. Leveduras. Saccharomyces cerevisiae. Lembra desse fungo? Galera, o etanol que você coloca no veículo vem dessa fermentação. É uma fermentação diferente, né? É um procedimento distinto. Agora, cerveja, vinho, cachaça, uísque, velho barreiro, todo tipo de bebida alcoólica, pitu. Olha aí, ó. Aquele 5 litros de... Como é o nome daquele vinho que é mais antigo? Carreteiro. Tudo vem da fermentação feita pelas leveduras, que são fungos ascomycetum. Viva as leveduras. Aí, vê só. Além disso, tem outro que ninguém reconhece como importante, mas eu acho top. Quem já escutou falar no fungo penicillium? Penicilina? Penicillium fabrica o antibiótico penicilina. Veja que ele tem importância, ó. Este grupo daqui tem importância ambiental, tem importância econômica e tem importância farmacológica ainda, que ele fabrica antibiótico, meu irmão. Penicillium. Penicillium. Penicillium, SP, penicilina, tá? Inclusive, até 1963,
80% das doenças bacterianas você tratava com penicilina. Depois surgiram outras, né? Azitromicina, tetraciclina, amoxicilina, entre outros que existem, né? Para cada bactéria, um tipo de antibiótico. Mas antigamente era só penicilina. O antibiótico mais foda de todos. Tá? Viva a modernidade, né? Agora, basidiomiceta, o seu fungo complexo, ele é formado também pelas hifas, o que, galera? Hifas septadas também. Hifas septadas. E qual é o principal representante deste grupo, galera? Que você pode comer, você pode fazer chá, você pode um monte de coisa. Os cogumelos. O cogumelo verde do mar e o cogumelo vermelho do mar, que ele cresce. O cogumelo verde, que você ganha vida. Tudo drogas. Tudo drogas ilícitas. Tá? Os cogumelos. Me diga um cogumelo que a gente come. O champignon, né? Champignon, que por sinal não é barato não, tá? Não é simplesmente você chegar lá e comprar, não. É caro, porque é uma comida mais sofisticada, entendeu? Mais pedigree, mais caviar associado, mais caro economicamente, não é da nossa... Minha gente, a gente tem feijão com arroz e farofa e pronto. Porra de cogumelo. O que é o caviar? Caviar, eu nunca comi também não, sabia? É um tipo de vegetal. Que você mistura com proteínas. Caviar não era ovo. Oi? É. Que você mistura com proteína. Geralmente proteína, ou caprina, ou aquática. Cara, tem mau nome de passarinho. Já comeu esse já? Já tem nome de passarinho. O negócio tá no parece quando ele parece o negócio preto na bolinha. É uma bolinha preta gelatinada. Não, bebê. Não. Gente, anotem por gentileza, vocês que gostam de fazer chá de cogumelo. É esse mesmo. É a proteína que você pega do peixe. Eu não gosto, não. Oi? O que acontece é o seguinte. Quando eu era pequeno, me fizeram experimentar uma taquinha de caviar. Eu não sabia que era caviar. Eu não gostei do sabor. Porque assim, você investe economicamente em coisas assim mais caras, né? Mas assim, depois dali, vez ou outra o pessoal vai comer, né? Então começa outra coisa. Me dá uma isca de peixe mesmo. Minha gente, pra ser bem sério, eu sou adepto a tudo, né? Eu como até buchada. É que cabelão. É bom demais, né? Tem um lugar de pato. Já comi pato na Bolívia, muito. É, mas aqui no Brasil, aqui em Alguém conhece algum local que comercializa pato? Pato. Tipo, tio Patinhas, tal. A galera fica perguntando, onde que vende essa porra? Não, pato tem gosto de frango. De frango é foda, né? Tem gosto de pato mesmo. É muito gostoso, eu não sei explicar. Agora, só o que eu comi na Bolívia, gente. Carne de cobra, bicho. É bom? Horrível! Que carne dura na boca, quase que eu não vi. Lá na Bolívia, galera, quando eu morei até 2012, né? Isso aí é o né? Carne de quê? De sucuri. Sucuri. É, acabou. Eu tenho medo de todos os tipos de peixe. Se aparecer uma lagartixa, eu puxo. Ei, lá- E, na moral, eu tenho medo de lagartixa. eu quando morava na Bolívia, gente, eu comia muita coisa exótica, né? Preazinho, já comi pato. Agora sim, meu pai trabalhou durante muitos anos em fazendas. E ele me comentou que um dia mataram uma sucuri, que ela tinha 3 metros, mais ou menos. Não era uma sucuri tão grande. Aí penduraram ela em 3 madeiras, assim, para ressecar a pele dela, para cortar e comercializar a pele. Para ela não estourar por dentro, o pessoal colocou a madeira na boca dela para eliminar os gases por aí. Aí, naquela época, a câmera fotográfica não era aquela câmera de hoje em dia, era aquela câmera que você tem que colocar filme dentro, rodar e tirar e depois revelar. Aí, um tabacudo lá que trabalhava na fazenda disse assim, deixa eu tirar uma foto com a cobra. Aí, tirar uma foto abraçada, tirar uma foto não sei como. Ele disse, ó, me ajuda aqui. Aí, ele pegou e botou o braço por dentro da boca da cobra, por detrás da madeira.
Aí, sem querer, ele bateu e a boca da cobra fechou nele, mas a cobra estava morta. Aí que está o problema, que ele pegou bactérias que ele nunca sentiu antes. O braço dele ficou inchado, escuro, acinzentado, ele poderia ficar sem um membro. Aí chegou um índio da região. Da Bolívia? E da Bolívia. Chegou um índio da região. Aí chegou e disse assim: pegue essa folha daqui, pegue essa flor, pegue o néctar não sei da onde, pegue lama não sei aonde. Pegaram tudo, juntaram, ele fez um foguinho lá, falou com não sei quem na hora. Aí pegou uma substância, uma aguinha e passou aqui nele. Na hora desinchou, pô. Meu pai comentando isso, o índio é foda. Porque ele pega coisas da natureza, né? Eu acho isso extraordinário. Eu também, o meu braço. Bota essa lama logo, porra. Bota a lama logo, mistura aqui, meu irmão. Me ajuda, meu irmão. Sacanagem do caralho. Essa sucuri, gosta. O que mata você com a sucuri não é só apertar dela, pô. É a bactéria que ela tem. Quando toca em você, você não reconhece. Não é a bactériazinha, por exemplo, daqui, que eu toco nela aqui de boa. Meu Deus. Bafoi, que é isso? Quando o Pedro Alves Cabral chegou assim, aí ele continuou um índio. Aí esse índio, aí chegou com o falou, tudo bom, qual é o seu nome? Aí o índio, Mint se chama Bar. Aí o Pedro Cabral falou, ó, tá vendo aquele X ali no horizonte? Vai lá nadando. Aí Bar falou assim, quer que eu vou ganhar em troca? Aí o Pedro Cabral falou que ia colocar o nome daquele lugar em homenagem a ele. Ia colocar Bafoi. Aí Bar deu uma analisada, viu que era meio longe. Aí Bar disse que não ia, não. Aí foi botou o nome de Bahia. Puta, mas esse aqui é uma piada, mas eu vi, né? Que coisa ridícula da porra. Não sei se é pior. Posso apagar? Posso apagar? Vá foi na Bahia. Bahia. Ai, meu Deus do céu, que merda. Ele foi Bahia. Bar foi, mas não ia mais. Cara... Ai, meu Deus. Falta um mês e meio para o Enem mesmo. Ele tá ficando doido. Meu Deus do céu. Ei, meu irmão, quando me contaram isso, acho que eu passei 3 minutos rindo. Não tem como não rir. Gente, posso apagar? Olha. Foi. Não, e o pior é que Júlia riu, velho. Não achou nada engraçado, velho, na moral. Aí quando eu contei no camelo, a bicha quase que morria. Deixa eu passar no camelo. Conta aí do camelo. Não. É muito pesada, bicha. Por isso que eu quero ouvir, né? É muito pesada, bicha. É muito pesada a história do camelo. É muito pesada a história do camelo. Você não te contava, velho. Aí não é pesada essa cara. Quer escutar minha parte? Quero, deixa eu montar o esquema aqui. Estou montando o esquema do explico. Não, vou ter que prestar atenção. Tá, beleza. Deixa eu só fazer, então. Quando o pessoal anota. Mas muito pesada, pô. Tu tem que dar uma analisada mesmo, se tu quer escutar. Porque é muito pesado. Mas vou... Gente, vou trabalhar a reprodução dos fundos, tá? A parte mais chata do assunto. Reprodução. Agora o que é? Só perder a alma. Se eu pudesse, só desse menino, se eu gosto de Pedrinho. Qual é o continho? Que era do centro dele.
Qual o nome dele? Ah, Pedro, que fica aqui, estuda aqui. Aquele é Pedro. É coach de Ah, verdade. meu, não sei quem é. Pelo amor de Deus, coach de verdade. Parece uma pedra. Não vai. Epa. Juro, ele não. Ele me dá. Eu acho que eu não vai me dar. Quando ele abrir essa boca da sala, ele não vai. Do Rio, ficou com a dor da Ah, sim, que estuda no colégio americano. Né? Caraca, por favor. Valeu, valeu. Eu tô agradecendo, pô, lá na minha cidade é normal. Onde eu financei? Puxa, que cara, vai voltar ali. É? Tu vai voltar onde? Lá em Caneias. Eu não tenho culpa nada. Eu vou voltar ali no Imaculado mesmo. É? Eu também. Eu vou voltar lá? Lá no sim. Tu vai voltar, pai? Ah, tá. Esse cara. Ainda vai. Olha aí, minha filha. Eu prometo que vocês vão entender. Eu vou explicar, tá? O que é isso? Essa loucura eu vou explicar. Essa loucura eu vou explicar. Monte um esquema. Se possível, vocês seguem esse mesmo padrão de cor. Mas coloquem obviamente com as cores que vocês têm. Vermelho e preto, azul e preto, tá? Caguinha do que falou aqui. Caguinha do que falou aqui. Não, vem cá entender, mas. Mais tarde. Se um dia eu vestir isso aí, é porque, tipo assim, Deu merda, né? meu irmão, tu é doido. Se um dia eu vestir um negócio desse aqui, é porque. E fazer o quê? Uma tatuagem. Mas tu já tem noção do que você deseja? Diga Eu aí. queria fazer a pessoa. Que brega. Mas assim, como começa a abrir o braço, começa a pegar pelo pescoço. Até porque eu não tenho uma ideia muito de tatuagem, tá ligado? Eu vi uma que era assim, que era para feliz. Aí, tipo, fecha assim, tem um espaço no meio. Aí tem uma ficha. Aí em cima tem um, em hebraico assim, Deus é maior que Deus embaixo. Deve ser porque tava na legenda do TikTok, né? Eu achei pica, sendo que assim, meu pai disse pra mim que se eu entrasse com a tatuagem dentro de casa, Eu estourava na faca, E ele, do jeito do teu pai, eu acho que ele vai. não faz nada. A minha mãe tem cheio de tatuagem. Não entendo isso. Não é um bagulho. Ó, você nem que acabou com essa merda. Mostra a foto da parada. Por isso que eu tenho uma coisa de análise. Os opostos, mas os opostos não duram muito. Essa ideia. Os opostos se atraem, mas não se combinam. Mas não é importante. Cara, isso é uma parada. Isso é uma coisa. Fica, tu mora em que prédio? Do lado aí. Puxa, fica até apartando para lugar. Quer que eu veja? Deve ter, mano. Veja, porque eu vou com certeza me buscar. Sério? Eu vou ver. Eu vou ver.
conheço bem. Fala, meu amigo. Entra no museu, tem uma galeria na frente de um prédio que está vendendo apartamento. Poxa, eu sei qual é o prédio da rua. Sim, que fica perto da avenida, né? Duas quadras do Rio. Poxa, então fica bom demais. Né? Porque ele tá perguntando se tem apartamento para alugar no meio. Aí tá falando que no teu prédio tem. No teu tempo, Ivo, Mas tem que ser Bolsonaro. você é teu vizinho. É porque o prédio dela só tem poder pra cá. Todos. É mesmo, mas eu sou, então. Ai, não cabe. Ai, não tem espaço. Tem espaço, tem. Aí é minha vez. Poxa, lá no prédio tem duas de Lula e só a minha pai. Tem duas. Brasil dividido, né? O Brasil é foda. Sendo que é do lado, meu irmão. O Brasil do lado, já só bandeira. Meu prédio é assim, não, isso aqui ajuda. Aí ela Que é isso, velho? Agora, diferentemente da mãe de Juliana, né? Que a mãe de Juliana fala e fala assim, ó. Aquela maneira dele de a Juliana. Eu não acredito. Eu vou, Ivan. Vou deixar uma família lá. Voltar. Dá licença. Voltar. Gente, vamos ver se vocês entendem esse esquema daqui. Eu vou tentar exemplificar de uma maneira mais objetiva como funciona isso, tá? Deixa eu pensar aqui. Amanda é de votação para si, aí tu vira física do lado. Não. Aí tu deixa a piscina ser liberada só depois do lado. Você pode usar quando ele quiser, que você pijar na piscina pode. Você aqui eu sei, é pensar. Tem, meu irmão, lá no prédio tem nada. Tem elevador só. E é 1000 pontos de domínio, porra. Gente, posso começar? Você abafa agora. Deixa eu pegar o piloto preto e o piloto roxo para destacar mais. Vê? Vamos lá. Gente, concentração. Pare o diálogo um pouquinho, concentre nessa parte aqui, que a parte mais chata do assunto é essa. Mas esse esquema é autoexplicativo. Você, pelo esquema, vai conseguir entender. Está vendo o nosso cogumelo? Eu quero que você pense da seguinte forma. Isso tudo que você está vendo aqui é um micélio, beleza? Na parte inferior da cabeça do cogumelo, na parte de baixo, por exemplo, tem a cabecinha dele, na base da cabeça do bicho, você vai encontrar um conjunto de estruturas chamada de lamelas. Aqui embaixo. Você vai encontrar um conjunto de estruturas chamadas de lamelas. Tranquilo? Dentro de cada lamela, você vai encontrar isso. Ó. Hifas com quantos núcleos aqui, galera? Olha para cá. Ó. Eu peguei um pedaço da lamela e dentro desta lamela encontrei os filamentos chamados de hifas. Só que quando você olha para a hifa que está na lamela, quantos núcleos essa hifa tem? Não são 2? Então, na lamela, você vai encontrar hifas, que a gente chama de hifa dicariótica. Hifa dicariótica, beleza, gente? Hifa dicariótica é o nome que você atribui. Por que dicariótica, gente? Porque tem 2 núcleos. No momento certo, quando o fungo percebe que está num ambiente úmido, ele deseja se reproduzir. E a partir do momento que ele quer iniciar a sua reprodução, o que ele faz? Ele pega esses 2 núcleos daqui e junta eles. Ó. Na hora que você junta os núcleos, cada núcleo desse é N. Quando você junta os núcleos N mais N, dá o quê? Dá a formação de uma hifa que é 2N, concorda? Esta hifa que nós temos aqui, galera, olha, é uma hifa que você vai chamar de hifa diploide.
IFA diploide. IFA diploide é N ou 2N, gente? Por que 2N? Porque eu misturei os núcleos haploides da IFA, que era o que inicialmente dicariótica. Alguma dificuldade até aqui? Vamos repetir. Peguei a cabeça do cogumelo, que é chamada de corpo de frutificação. Analisei a parte inferior desse cogumelo, que é a lamela. Retirei um pedaço da lamela. Dentro da lamela tem a IFA dicariótica. Juntei os dois núcleos haploides, formei a IFA o quê? Diploide. Matamos o problema. Vamos agora prosseguir. Quando eu formo a IFA diploide, esta IFA diploide vai sofrer um processo chamado de meiose. IFA diploide sozinha, ela vai sofrer um processo denominado de meiose. O que a meiose faz? Divide a IFA em quantas células aqui, gente? Em 4 estruturas, chamadas de esporos. Após a meiose, a nossa IFA será transformada em esporos. Vamos ver se vocês lembram. Essa IFA é o que, gente? 2N. Quando ela sofre meiose e se transforma em 4 esporos, esses 4 esporos, eles são haploides ou diploides? Toda meiose origina esporos haploides. Esporos N. Alguma dificuldade? O que o fungo vai fazer com esses esporos? Vai pegar os esporos que ele acabou de produzir pela meiose, vai abrir a lamela e vai começar a liberar os esporos no meio ambiente. Começar a liberar os esporos como se fosse uma semente, né? Vai começar a liberar os esporos do solo. Lá vem esporo sobrevoando aquele espaço ao redor do fungo. Vai chegar uma certa hora que o esporo vai cair aonde? Na terra. Se a terra for úmida e tiver com matéria orgânica, esse esporo ele vai germinar. Vê só, gente. O esporo, quando ele cai na terra, você pode anotar isso para não se esquecer. Ó. Quando ele cai na terra, estes esporos, cada um de forma independente, cada um de forma individual, vai sofrer o evento da germinação. Qual é a consequência dessa germinação, galera? A geração de IFAs novas para cada esporo. Por exemplo, o primeiro esporo se transformou nesta IFA nova. O segundo esporo se transformou nesta outra IFA que tem aqui do lado. Cada uma dessas IFAs que nós temos aqui tem quantos núcleos apenas? Olha, dá para você perceber que após a germinação dos esporos, cada IFA formada ela só tem um núcleo. Então, aqui você tem a formação da IFA, que não é dicariótica, ela é monocariótica. Monocariótica. Gente, vamos repetir. A nossa IFA inicial tinha quantos núcleos? 2. O que foi que eu fiz com os núcleos? Juntei, formei uma IFA o quê? Diploide, que é 2N. Ela sofreu qual evento, galera? Toda a meiose é reducional. Ela formou quantos esporos aqui para cada divisão? 4. Esporos que são o que, galera? Haploides. Cada esporo é liberado no meio ambiente, concorda? Cai no solo e germina como se fosse uma semente, originando após a germinação aí, porque, galera? Monocariótica. Tem quantos núcleos em cada IFA? 2. Aí vejam o que vai acontecer agora. Estas IFAs que apareceram após a germinação, elas vão começar a se juntar, elas vão começar a se agregar, galera. Este evento de agregação de IFAs, a gente chama de evento de plasmogamia. Vou anotar um nome aqui para vocês. As IFAs que estavam separadas aqui, Arruda, ó, eu vou juntar essas IFAs através do evento de plasmogamia. O que é plasmogamia, minha gente? É juntar ou separar IFAs? Eu vou juntar as IFAs, né? Juntar as IFAs. Quando eu junto as IFAs, tu concorda que vai chegar uma certa hora que nós teremos uma só IFA com 2 núcleos? Nós teremos novamente a representação de uma IFA, o que, galera? Pode ver lá em cima? Uma IFA dicariótica. Esta IFA dicariótica, ela vai crescer, 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 se multiplicar, cresce, multiplica, multiplica.
originando um novo fungo. Quando o fungo for adulto, ele vai juntar os núcleos e recomeçar o processo. Entenderam como funciona? Ele monta a hifa de cariota, que é uma hifa única, ele vai crescendo e se multiplicando, até que o fungo cresce. Quando o fungo vira adulto, depois de 6 meses, ele recomeça o processo. Detalhe importante, como é chamado o evento de junção de hifas? Plasmogamia. Não tem um evento que eu junto os núcleos na parte inicial da reprodução? Esse evento de junção nuclear, a biologia chama de cariogamia. Então, aqui é plasmogamia, que é no final, e cariogamia no início. Prova de vestibular, o que é cariogamia? Junção de núcleos haploides para a formação de uma hifa diploide para começar o processo, né? E o que é plasmogamia? A junção de hifas que vieram do processo de germinação. Entenderam qual a diferença? Eu fui bem devagar para que você não se perdesse. Até aqui alguma dificuldade? Vixe. Ela é obrigatória. Então, você vai em escola sozinho? Não cresce só. Ele tem que juntar, porque só vai conseguir crescer e sofrer mitoses até o fungo novo aparecer se você tiver 2 núcleos no citoplasma. Galera, primeiro é quem? Olha aqui, resumo na cabeça. Primeiro é quem? Depois é qual processo? Depois é qual processo? E por último é quem? É cariogamia, meiose, germinação, plasmogamia, fungo novo. Cariogamia, meiose, germinação, plasmogamia, fungo novo. E assim por diante, até o fungo morrer. Até chegar um cara e chutar o fungo. Ou colocar areia, sal, água sanitária. Porque ele não gosta de ambiente seco. Já fizesse isso? Pera. Eu tinha medo de tocar, porque ele me dizia, não toca, você vai ficar doente. Aí Ela eu dizia- dava a sandália. Aí tu fica desconfiada, não, né? Não, eu gostava de fazer isso. É sério? É, desmaiar. Meu Deus. E eu, meu amor? Uma dúvida, esse ponto que você já, quando ele entra nesse processo, ele gera outro ser ou esse não? Bem, pergunta boa. Escuta só. Se ele ficar se renovando, este fungo nunca vai ter variação genética. Mas não tem as hifas que ele vai juntar. As hifas sempre são de fungos diferentes. Por isso que eu coloquei uma hifa laranja e uma hifa azul. Porque esta hifa azul não necessariamente vai vir do mesmo fungo, vai vir de outro fungo aqui, entendeu? Outro fungo do mesmo grupo. Outro fungo do mesmo grupo, tá? Para fazer o processo de início. Então, esse fungo aí vai se juntar com outro para fazer um ser ou ele continua existindo em outro ser? Ah, ele continua existindo e outro ser vai aparecer. Beleza? Outro serzinho vai aparecer. É como se ele soltasse gametas. Na realidade, a seta não seria para ele formar ele mesmo de novo, é para formar um outro fungo aqui. Entendeu? Até aqui, meus filhos, alguma dificuldade? Tranquilo? Anotem até aqui para a gente trabalhar a reprodução assexuada. E a gente termina fungos. E depois do intervalo, a gente tem zoologia inteira em 1h30. 1h10, na verdade. Né? Beijo. Certo. Sabe aquela aliança que é contra Certo. Pronto. Que após o prédio. Sim, naquele quarteirão Sério? Eu vou dar uma olhada lá. e E numa laia. eu sabe não. Eu moro Sim. eu moro ali. E a minha Eu de vez em quando vou para certa aqui com Paulo. ali tá lá de trás a lá. Zé Peninha, Aí tá lá e tem primeiro e o vizinho ensina, é só. Ah, é isso. Aí não tem aquele problema Tu mora em prédio? não. Aí eu reclamo, né? Eu moro em casa, eu assim, é melhor na casa. Só que eu tenho que morar em prédio. E na rua de trás, um pouco mais para daqui, tem outro conjunto lá.
checada, vou pesquisar no bairro. Vou ver se lá no prédio tem. Veja. Porque lá é muito bom, né, mano? Tipo, O prédio, quantos andares que tu tem conhece? 7. 4 andares. Sério. Aí vem, tem meu prédio. Aí tem um posto do lado, tem a Unimed, aí tem o Bicompreço. Aí tem o show. Aí se tu andar um pouquinho, tem a quintandaria. Aí tudo perto, tá ligado? Tudo perto ali. Aí tem farmácia. Tem farmácia tudo por perto. Tem na rua da, onde era o 99, tem a farmácia, tá ligado? E no próprio Bicompreço tem a farmácia. Aí fica tudo mais tranquilo. Tu faz feira lá, né? Seus pais? Não, meu pai faz no atacador. Não tá cada um. Gente, até aqui alguma dificuldade? Pronto, vamos trabalhar agora o processo de reprodução sexual. 5 minutos apenas. Tudo errado comigo, né? Depois intervalozinho e vamos voltar para trabalhar a zoologia inteira. Correria da... Tu mora em prédio ou casa? Travessa. Mora onde? Liga. Vem cá, qual é o teu bairro também? Ah, tu mora aqui atrás do mesmo? Sempre não, porque tu deixa ser Bernardo, na rua da casa da gente. Lembro. Eu não lembrava que você morava lá. Bernardo mora lá também. Bernardo mora atrás da minha casa. Quer dizer, muitos alunos de Santa Emília moram por ali. Olavo, eu vejo ele andando pela terceira Atlântica em frente. Olavo do terceiro ano. Olavo? Olavo mora longe, pô. Eu não sei, eu vejo ele andando pela terceira Atlântica. Mora em Paulista, né? Não, mora pro lado de lá, que acho que ele é botão. Tá com cartão. Aí porque era atleta, bem de longe. É, geralmente essa classe ele mora pro lado de lá. Por causa da bolsa do. Eu carro não vejo porta. É pelo lado de lá, então. Eu não sei se é Tuca. Quem é que mora muito perto da escola? Assim, que demora 5 minutos para chegar perto. Vovó. Quem? Maldição. Malfó. Votão, Magrelo. Porra, mentira que ele mora ali pertinho. Ele mora na rua daquela padaria. Princesa, não sei o quê. Sim. Não, é na rua do Popular. Porra, mais perto ainda. Mais perto ainda. Eu moro no Colégio também. Eu moro no Colégio também. E tu mora perto da escola mesmo. Todo mundo aqui mora perto do seu colégio, né? Mas Tu mora Eu onde, moro na meu amigo? cidade. Eu moro no bairro da Jaqueira e o colégio era na cidade universitária. tá É, acabando. colégio militar, é. Ô, Bia, tu mora aqui, né, Jardim Atlântico? Não. Moro na Minério do Marçal. Tá muita água lá. É perto de casa. É perto de casa. Agora- Eu lembro que tu estava com o Gabriel fazendo a água naquele dia daquela chuva, não é? Foi doideira. Já caiu. Ei, minha gente, vocês que moram aqui em Olinda, não teve aquela chuva que deu esse ano? Ah, Que 130 pessoas faleceram e tudo mais, horrível aquele dia de chuva. A rua de vocês, com sinceridade, alaga muito. não. Não, a minha lá as laterais. A minha não alaga, tá? Eu moro na avenida. Laterais, para sair no meio, né? A A minha água da rua casa de todo mundo foi pra mim, então. Porque a minha rua só até. Hoje tudo mandou uma foto. E a vida eu moro no litoral, Ceará, litoral, sem problema. A minha rua fica não, boy. Na avenida. Não tem essa Mas coisa segundo aqui. o governador e os prefeitos aqui de Pernambuco, vai melhorar o próximo. Tem a parada depois da Unimed. Eu confio, tá? Eu confio. Tem o prédio verde e o prédio branco. Vamos lá. Não vira mais. Essa aqui? Não vira mais. Posso apagar, gente? Tá. Nogueira. Eu nunca disse pra você, não. Meu Deus. Legal, legal. Ficando velho. A gente teve Nogueira com o professor disse. Não. Quando ele saiu onde? Saiu onde? Tu fosse fizesse Boa manual, né? 2018. 2018. Terminasse Essa lá. tinha muito crescido. Tu viste ele pequeno, né? Da minha vida. Eu era chato, professor. Era. Não, porque tu era nono ano, que era o terceiro, né? Não, pô. Era o oitavo ano, né? Oitavo. Ei, mas tu não tem cabelo assim, não. Mas eu tive bem
formando desde a terceira série. Você estuda quanto tempo? Poxa. É porque saiu uma época, mas não. Foi, mas foi também infantil. Vocês estudam juntos há muito tempo, tá? Eu e essa bicha assim. Agora, a Ruiva eu não sei. Mas ela estuda comigo em infantil. Eu sou O Gil também. Tu É o quê? conhece, né? Problema teu. Tu já com a Elizabeth, foi? Comigo eu tava na sala. A Júlia, o Júlia é igual. Júlia é igualzinha. Sério, vocês de maneira igual. A única coisa que ela mudou foi isso, ó. Sacou? Mas, Júlia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu te conheci no primeiro ano, lembra? Eu era. Nós temos uma foto junto daquela época, né? Desde infantil, a roupa também não mudou nada. Nem o cabelo. O cabelo dela era cacheada, pequenininha. O cabelo dela era cacheada. Cadê? Mostra, né? Que linda. Então, posso pagar? Pega a fotona aqui. Eu também escondido. Mas dá pra me ver. Tá vendo? Mostra aí, Júlia. Ah. Calma, criança. Eu adoro essa foto. É, bonitinho. Aí tá falando a demonstração. Aqui faz mais Vamos marcar uma coisa. Não, é aquela minha foto comigo. Calma, tu lembra que quando eu estava 4 anos, aí eu fui pra manhã. Aí eu passei 3 dias na manhã. Aí eu fui pra tarde. Tu lembra dessa viagem? Ei, olha. Sabe, parecia um quando aqui, um rato, porra. Eu sei que parece. Gente, para a gente terminar com os órgãos, vamos trabalhar só 5 minutos de atenção de vocês, tá? 5. Reprodução assexuada dos fungos, até menos, que o processo é muito rápido, tá? Vamos ver o que o Enem gosta, né? Vamos ver se eu consigo reconstruir o que já foi cobrado. Poxa, o ano retrasado tem uma questão interessante, mas ele não focou só em reprodução, não. Ele focou na levedura. Vê. Tem 2 tipos de reprodução. Coloca na tua mente, você vai destacar. Brotamento, que é reprodução assexuada, e esporulação. Minha gente, o brotamento mais comum, o mais comum de todos, é feito pelas leveduras. Gente, filhos, levedura é um fungo o quê? Unicelular, eucarionte, da classe Ascomyceta. Olha como é a levedura aqui, ó. A levedura é mais ou menos assim, ó. É um fungo que tem um núcleo periférico aqui. Aí o que esse fungo faz? Ela começa a formar, gente, sem desconcentrar, é coisa rápida. Começa a formar um pequeno broto miniatura ó, na periferia dela. Ó. E esse broto ele vai se soltar. Como ele forma um brotinho como se fosse uma miniatura, é um fungo pequenininho do lado. Esse processo é chamado de brotamento. É um processo que, galera, assexuado, porque o fungo não tem variação genética. O grandão com o pequeno são iguais. E o processo de esporulação é assim, ó. Imagine que você tem aqui um pedaço de pão. Aí, de repente, nesse pão começa a crescer um mofo. Um monte de mofinho em cima, que você não está conseguindo ver direito. Esse mofinho começa a liberar esporos. Esporos aqui no próprio pão, para que outros mofinhos apareçam. Só que esses esporos, no lugar de vir de meiose, como acontece na reprodução sexuada, vem do quê? Estes esporos vêm do processo de mitose. Então, é mitose espórica. Geralmente acontece em qual fungo? Qual fungo que cresce em pão? Em alimentos.
o zigomiceto, né? Os mofos. Então, ó, este processo de esporulação acontece nos mofos. Mofos, bolores que crescem no pão. Ele sofre o que, galera? Ele sofre mitose e cada pontinho vermelho que ele libera são esporos. Lembrando que o esporo que sai da mitose não é haploide, é o quê? Não é haploide, porque não é meiose, é diploide. Ok? Tranquilo? Alguma dificuldade? Até nosso próximo encontro daqui a 10 minutos. Será que faz tempo? Diga aí. Olha isso, eu acho que Quantos dias é mais comum? Ok? Quantos dias é mais comum? De quê? Que ano, não é, legal? Esporulação. Que ano? Você que foi que ano? Terceiro? deixa eu te contar a minha família. Que é a família do perfil. Vou te contar. Olha Intervalozinho, gente. Por isso que eu tô fazendo isso. Não ia fazer para ninguém. Sem resenha nenhuma. Sem resenha nenhuma. Eu tenho carregador aqui, só pagar esse negócio. Ei, vai, pode sair. Pronto, esse é o cladograma comparativo dos animais. É, ele é chatinho mesmo. Fisiologia é o cão. Mas, o fato dele ser chato facilita você estudar só por ele. Beleza? Traumatizado com a out. Fique tranquilo. Hã? Eu não tenho uma anotação dele, velho. É porque é difícil, né? Anotar. Eu não sei desenhar. Negativo. Ele lá no claro, ele para de falar um segundo para poder respirar, porque lá na frente ele não para, tipo, nem para
Eles só Vai, trabalham vai. bem com esse Depois. Que bom. Eu tenho tempo na sala, tipo, ninguém presta atenção. Não, na sala a galera presta atenção. Mesmo. Eu presto atenção. A galera Eu É o creio. crime, irmão. Não, tem gente que presta atenção na aula de ética. Eu presto atenção na aula de ética também. Ai, que isso. Eu, então, presta atenção. Agora, na aula de Juan, chega de carrasco, não tem que pica o olho. Eu odeio isso assim. Um só. Uma unidade. Agora, genética tu gosta. Genética, eu só fica no verão, não sabe? Eu só quero um. Eu nem vi tua aula de genética de população, eu acho. Não, tome um então. Foi, então não disse não. A bichinha tá tão magrinha. Ah, não, vi sim. Bicho. Bicho. Eu sei que é o da tua sala. É meu impostor. Essa é de verdade, não sei. Eu vejo muito. E eu tenho. Tem anos de família. Ele é igual. Eu nem sabia que tinha anos de família. É só os nomes. A gente acha que Eu não vi você dar pilu, cara. eu não tenho. Ei, mas não fica. Irmão, mas mesmo assim, né? O quê? Só quem antes termina. Lá da sala, tem todo estranho. Uma vez ele me deu um biscoito com snickers. Aí eu comprei, você vai comer. Cara, peraí. Tu acha que vai fazer o quê? Vai topar o todo mundo tá mal e leva pra mata. Eu? Bom, até hoje ele tá. Mas eu tenho certeza. Não, porque eu briguei com o Brad. Aí você me sala na casa. Fala, bebê. Nossa, nova do mesmo. Aí eu fui e... Você quer dizer que eu só tenho uma cadeira assim? É, ele falou, né? Ele não fala. Ele não faz nada, não. Hoje, lá no Rio Grande do Sul. Foi bem. Vai voltar. Não, aí ele tem que comer lá, né? Aí gasta aí sente, né? Ainda tinha um pau. Mas ele fica na Sempre fica quando vai ter. Aí quando eu cheguei em casa, vai fazer mais. Vai se esquentar. Vai estar no médico. Aí, Quase já te ontem a diação, velho. Filhos, vamos tentar, nesses próximos 25 minutos de aula que nós temos, aproveitar o máximo possível o conteúdo científico sobre zoologia, já que é um tema que, como eu já falei para vocês na semana passada, é um tema que nós estamos comum em prova de vestibular, não cai da forma que vocês veem no SSA 2. E eu agradeço a Deus por não cair daquela maneira que é cobrado na prova do segundo ano da UPE. Mas é um assunto muito importante, beleza? E um assunto cheio de detalhes. Primeiro, vocês aprendem desde o fundamental que o animal mais simples de todos são as esponjas do ambiente aquático. E toda esponja é um animal filtrador, é um animal céssio, que fica fixo ao solo, beleza? É um animal que não preda nem é predado. Por quê? Porque não tem atrativo nenhum. Ele faz parte de qual filo? Porífero, animais que têm poros.
Tá? Vamos colocar alguns pontos clássicos. Todo porífero é um animal que não tem sistemas, não tem órgãos, não tem folhetos, não tem nada. Então, é um animal que tudo você vai colocar o prefixo de negação. Para começar, é um animal que é assimétrico. Quando eu falo assimétrico, é porque não tem nem simetria radial, nem simetria bilateral. Não tem nada. Certo? É um animal adecidual. Adecidual. Beleza, gente? Não tem tecidos. É um animal que, quando você estuda a sua estrutura, não tem folhetos. É um animal ablástico. Carrasquinho não lembra essa história de folheto. Ectoderme, endoderme, mesoderme, não tem nada disso. E é um animal que a única coisa que nós podemos destacar de importante dele é que ele é um animal filtrador. E ele filtra através desse cara, os coanócitos. Você vai notar isso, tá? Os coanócitos são estruturas que ajudam o quinidário a filtrar. Beleza? Então, vejam só, perdão, o porífero a filtrar. Então, ó, coanócito sem folheto, sem tecido e sem simetria. Coanócito sem folheto, sem tecido, sem simetria. Característica de qualquer esponja da vida. Ablástico, isso. Ok? Não tem nada a esponja. Não tem nada. O que faz a esponja ser caracterizada como animal é porque a esponja é heterotrófica. E ela faz sexo também, por incrível que pareça. Ela produz gameta. Só isso. Só isso. Nós encontramos 99% das esponjas na água do mar. Por isso que você chama já naturalmente esponja do mar, mas tem na água doce também. Vamos agora para o segundo grupo. Me dê um exemplo de um quinidário. Água-viva, coral, anêmona e caravela. O que a gente pode destacar neste grupo? O quinidário, que é também chamado por alguns autores salenterários, é o primeiro animal que tem sistema nervoso. Vejam só, vou falar várias vezes. É o primeiro animal que tem sistema nervoso quinidário. Por isso que quando você toca, você se queima. E queimadura de até 2º grau. Horrível! Porque tem sistema o quê? Nervoso. É um animal, ó, biblástico. Quando eu falo biblástico, minha gente, tem quantos folhetos? 2. Ectoderme e endoderme. Ectoderme e endoderme. Tem 2 folhetos. Já tem que evoluir, né? Aqui não tem nada. Aqui pulou para 2. É um animal, minha gente, com simetria radial. É um animal que apresenta simetria radial. E é um animal que queima. Por que queima? Porque ele tem sistema nervoso difuso. Ó. Ele tem sistema nervoso difuso. O que é sistema nervoso difuso, minha gente? Não tem organização. Não tem o que, galera? Não tem organização. Não tem cérebro, não tem cerebelo, não tem nada disso. Outra coisa que você pode destacar nesse animal é que os quinidários apresentam quinidócitos. Quinidócitos para queimar, para se defender. Toque no tentáculo que você vai ter uma queimadura forte, uma queimadura alcalina. Por isso que algumas pessoas dizem, mija em mim. Está aí presa a caravela, é melhor você botar algo ácido no corpo. Porque a queimadura é alcalina. Parece estranho você pensar na queimadura alcalina, né? Você pensa na acidez. Mas quero que eu diga uma coisa alcalina que queima muito? Soda cáustica. Soda cáustica. Soda cáustica. Coloque, beba soda cáustica. Não, não beba, não, tá? Nós associamos, a gente gosta com certeza, muito. Vamos lá. Platelminto. Vermes o quê? Achatados. Me deu o nome de um verme achatado conhecido? Planária, xistosoma que provoca a barriga d'água, teníase que provoca a solitária, né? Ok? É o único animal que não tem celoma. Ele é acelomado, certo? É o único animal que não tem celoma. E você pode colocar aqui corpo chato. Corpo chato. Quando chama corpo chato é o que, minha gente? Corpo achatado. Beleza? Corpo chato. Platelmita tem hélio. Platelmita. Platelmita. Com L. Com L, vice?
Nematomito. Me dê um exemplo de um nematomito. A lombriga. A filária que provoca elefantíase. Beleza? O oxiurus que provoca coceira anal. A lombriga é o animal mais comum, ó. Para começar, é um animal pseudocelomado. Pseudocelomado, gente. Filhos, é o único animal pseudocelomado que nós conhecemos. O único animal que não tem celoma é o platomito, o único animal que tem falso celoma é o nematomito. Celoma é uma cavidade, tá bom? Celoma é uma cavidade que se transforma no sistema respiratório. Esse animal não tem um celoma falso e esse animal não tem mesmo. E como é o corpo do nematomito? Corpo cilíndrico. Corpo cilíndrico. Ok, meus filhos? Vejam que a gente está evoluindo. Um animal que não tem nada para um animal que já tem um pouquinho mais, um animal que já está evoluindo aos poucos. A gente vai colocar as características embaixo que evolui. É por esse cladograma que você vai estudar, tá? Molusca. Animal que apresenta celoma, obviamente. Animal de corpo mole. Animal de corpo mole, gente. Animal de corpo mole que chama a atenção pelo fato de ter corpo mole. Mas sabe o que eu tenho como principal aliado do molusco? Pense no molusco. Lesma, caracol, caramujo, né? Um polvo. É o primeiro animal que tem sistema circulatório. É o primeiro animal que você nota uma circulação nem que seja simples. Uma circulação aberta, mas ele tem circulação. Beleza? Então você pode colocar assim. Oi? É sério? Primeiro com circulação. Pode colocar assim, o primeiro. Primeiro com circulação. Estou cansado, professor. Eu sei que você está, mas é só isso que você vai estudar. Vamos estudar por isso. Na próxima semana eu aprofundo alguns critérios, mas é por isso que a gente vai focar. Anelídeo. Me dê um exemplo de um anelídeo. Veja. No caso do... Falou que tem a lei para por exemplo. Como que funciona a língua? Chamar quando se toca de quê? É a defesa dela, porque ela tem ao redor do corpo dela, ela não tem carapaça, né? Ela não tem concha. Molusca. Molusca. Ela tem uma estrutura chamada de queratina superior. Essa queratina é a proteína que faz ela solidificar a pele. Já que ela não tem concha, ela se defende assim. Entendeu? Molusca. Anelida. Minhoca e sanguessuga. Corpo com anéis. Corpo com anéis. Inclusive, eu acho interessante que antigamente o pessoal usava sanguessuga para diminuir a pressão arterial de pacientes que eram hipertensos. Sabia disso? O pessoal coloca a sanguessuga no pescoço, ela suga sangue, diminui a pressão arterial e você fica bom. É melhor tomar um remédio. Certo? Pronto, também poderia ser por esse viés, mas sabe o que eles faziam? Como a sanguessuga vai sugar uma quantidade muito pequena de sangue, né? Ela suga sangue, mas ela suga sangue com muito sal. Aí, querendo ou não, ele baixa a pressão arterial também. Tá? Outra coisa importante, os anelídeos. Anelídeo é o primeiro animal... Meu irmão, isso é muito bom. Porra! É o primeiro animal que tem circulação fechada. Circulação fechada. Em 100% dos representantes. Galera, filhos, filhotinhos, meus amores, meus futuros universitários. Quando eu falo assim, anelídeo tem 100% de circulação fechada, o que é circulação fechada? É aquela circulação que acontece dentro de vasos. Nós temos coração, e quando o coração bombeia o nosso sangue circula por vasos, que você chama de vasos sanguíneos. É o primeiro filo em que todo mundo, sem exceção, tem vasos. Porque no molusco, você tem animais que têm vasos, mas é um representante muito pequeno. Porque é o primeiro que tem circulação, então não pode evoluir logo de cara. Mas lá todo mundo tem. Por isso que a minhoca
é mais complexa que o povo. Porque o grupo que a minhoca faz parte, todos têm esse coração fechado. Aí ela se acha. Porque tamanho não é documento. Aí vamos agora para os artrópodes. Artrópode tem o quê? É o primeiro animal que tem asas, é o primeiro animal que consegue voar, e é o primeiro animal que tem exoesqueleto. Pilotinhos, o que é os esqueletos dos artrópodes, dos insetos? É a carapaça que protege o corpo dos insetos. Por exemplo, vocês gostam de consumir caranguejo? E aí? Não, Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de camarão. eu gosto. Tu tá ligado que é mais caro você consumir o camarão? Perdão, mais barato é você consumir o camarão com casca. O que dá mais trabalho tirar a casca, né? Que é o esqueleto. Quando você vai pegar um guaiamum, geralmente ele oferece o quê? O garçom dá uma mesinha de madeira, um martelo, para você partir a patola do guaiamum e consumir a carne inteira. Eu quero saber, já vi isso até na internet, no TikTok, porque foi um inteligente que pensou assim, esse bicho feio que está na lama, se cozinhar vai ser bom. Ei, Garrafa. Foi bar. Ei, Garrafa. O que é que tu acha que passou pela cabeça do cara que descobriu que o ovo é comestível? Eu tô pensando, tá ligado? Não, faz Por sentido, quê? eu acho. A galera fica criticando, puxada, mas come o ovo. Mas faz sentido, porque Que vem da cloaca de uma galinha. Não, mas veja, se por acaso o cara que descobriu isso pegou, aí tem um negócio mole. Aí o cara vai lá, coende e prova. E viu que é comestível. Aí pensa depois. Mas que não é bom. E se usar o fogo? Isso aqui, será que fica bom? Aí foi. Nesse ponto você tem toda a razão. Mas, Foi aos poucos, foi a linha evolutiva, né? Mim se chama Bafo, me contou. gente, artrópodes têm pés articulados. Artrópode é um animal que, por exemplo, quando você encontra uma barata na sua frente, tipo aqui, a barata está aqui no chão, você é superior a ela. Se a barata estiver aqui, ela é igual a você. E se ela Você voar? fica temerosa. Por quê? Porque se ela estiver aqui e você tentar matar e você falhar, ela vai voar. E ela não vai voar para o meio ambiente, não. Ela vai voar em direção a você. Entendeu? E a barata é um animal rápido. Por exemplo, se eu estiver num quarto e você vê uma barata e você não matar a barata e ela se esconder, você só dorme quando você achar a barata. Você não vai, porque a barata é fora. Ela sobe em você, pô. Inclusive, eu estava lendo um livro antigo que dizia, uma bióloga dizia, que quando você dorme por 4 ou 5 horas, uma noite de sono, num ambiente que tem baratas, a barata sobe por você 8 vezes, se você perceber. 8 vezes. Eu vou ficar assim, ó. Vem, porra, vem! Eu não dormia, não, velho. Eu não dormia, não. Você não tá na Smart Fit, né? Não. Eu paguei a Smart Fit anual, mas não fiquei, não. Entendeu? Eu vou entrar nessa bomba. Eu estou matriculando na natação do Deixa eu SESC. dar. É porque já dá teu plano, cara. Quê? Não é melhor, pô. Não consigo, não. Daquele peso velho ali. Deixa eu dar teu plano, cara. Quê? Usar teu plano, né? Vem cá, tu poderia entrar com o meu plano? Sim. Você disser que eu sou a Carlos da. Agora, e se você... Mas tem que botar o dedo quando a gente fala. Quer fazer, meu Não, nome? tô zoando. Aqui vai não. É não, gente. Vai dizer que você vai ter pago. Ok. É verdade. Você não era muito diferente. Era só não. Pessoal, Fala que é filha, pô. Entendo. equinodermata, para a gente terminar. Corpo com espinhos. Enxordado. Oi? Enxordado. Não, é aqui primeiro. Equinodermata, depois cordados. Certo? Vem aqui de cima, depois você desce para esse, você fecha com ele. Diga, meu amor. Dos artrópodes, crustáceo. Crustáceo, aracnídeo, inseto, quilópata e própata. Por sinal, o carras dele hoje, na minha página de rede social, vai ser sobre as formigas. Quem quiser assistir,
Beleza. Fala, meus filhos, mais uma vez em Karate. Beleza? Acompanhe, por favor, compartilhem, curtam, salve o vídeo e faça ficar famoso algum dia. Isso. Se o cara parar pra pensar. É nojento, com certeza. E falando que faz bem pro. Pô, hoje tá maluco. Tá recolhendo comigo, nem. Aí o cara tá tomando um café. Aí tem uma companhia lá. Aí a pessoa fala, toma que é bom pra vista. É mito, não vai jogar. É verdade, não é verdade. Anotem, filhos, é É verdade. Gente, 10 minutos. Chakra, aqui, cérebro, que mais? Quilópoda e diprópoda. Quilópoda com Q e diprópoda com D. Só pode. Patrick Esponja. a estrela do mar. Patrick Esponja. Patrick é amigo do florífero. Certo? Corpo com espinhos, sistema ambulacral. Galera, o sistema ambulacral, só para quem quiser essa informação com aprofundamento, é um sistema que você encontra na estrela do mar, no pepino também, no ouriço do mar, que fazem parte deste grupo, que é um sistema que ele consegue fazer 4 coisas através de um único sistema. Ele urina, ele respira, ele se locomove, ele circula água, tudo por um sistema só, um sistema multifuncional. É como se teu pulmão respirasse, digerisse e fizesse você pensar ao mesmo tempo. Sistema ambulacral. Nos cordados, que são os mais fáceis, você vai encontrar a presença de notocorda. Notocorda se transforma na coluna o que, galera? Vertebral. Você vai encontrar também, isso pouca gente lembra, cauda pós-anal. Cauda pós-anal. Por exemplo, quantas vértebras nós temos? É só contar. 7 cervicais, façam as contas. 12 torácicas. 5 lombares. Escuta aí. E 5 sacrais. 29 vértebras. A última vértebra sacral é o cóccix, que é um pseudo-rabo, é a cauda pós-anal. Já pensasse você com rabo? E você está numa festa. Sadinho. Tu fraturasse o cóccix. Ela quebrou a Tu bunda. fraturasse o cóccix. Ela torceu o ovário. Tu torcesse o ovário. Como foi isso? Foi o quê, minha filha? Tu nasceu errado mesmo. Acidente de carro foi. Qual dos dois? Qual dos dois? Tu dobrasse o ovário também foi. Certo. Como foi o acidente de cóccix? Eu ia pro futebol, aí 3 mecânicos de aí eu caí. Fique Neymar. Para. Por isso, eu joguei bola. Aí ele ficou todo dentro da minha perna. E vai ficar tudo isso vai querer. Tudo isso não vai querer. Uma história bem Neymar Vamos mesmo agora aí. para a outra. E a atuação do teu ovário? A tanto do ovário foi. Essa me pegou muito. Em 2017. Eu lembro até hoje, velho. Sim. Esse cisto no ovário, esse cisto, em vez de estourar e continuar lá, ele ficou, cresceu e pediu isso. O ovário cresceu, ficou com tamanho de limão e doutor. Mais alguma coisa? Muitas outras coisas. Meu Deus do céu. Mas essa história é mais Como é que é? O caos perfeito, você não pode fazer uma série. O caos perfeito. Estilo Reis. Agora, a tua história. O que é ter um rabo, velho? Estressadinho. Quando o cara tá feliz com Aqui, gente, olha. Sistema nervoso dorsal. Por que teu rabo? Tu tá feliz, seu rabo tá balançando. Aí. Poxa, tu tá maldade, né? Tudo errado.
Aí tá com medo. Não, tô baixo. O ser humano já viu essa coisa em Google? Já, pô. Eu fiz meu vídeo lá. Você já viu esse estado do Léo? Morreu, Léo. Morreu, foi. Tu não fosse avisado, não, pô. Mataram lá. Não, mataram, né? Morreu de velho. Aquele leão ali. Tem um chimpanzé lá que tem 68 anos, pô. Ele se aproxima da gente, tá morgado já, pô. Não quer nem olhar pra gente. Ele fica comendo as bananas dele. Eu acho zoológico que não é. Eu acho, tá? Eu acho que não tem. A onça preta. Bonita, né? Humildemente, eu deixei claro para você. Eu acho um pouco que. Gente, anotem esses pontos aqui. Que são pontos de complementação. Por exemplo, quando você for estudar, olha como você estuda esse assunto. Atenção aqui, 3 minutos só. 3! Só 3 minutos de atenção. Ó. O do lado esquerdo não tem, o do lado direito todos têm. Porífero não tem nada, então morreu, né? Esquece. A partir dele, todo animal tem o quê? A partir do platelminto, todo animal tem quantos coletes? 3. A partir do nematelminto, todo animal tem digestão o quê? A partir do molusco, todo animal tem celoma. A partir do anelídeo, todo animal tem metameria. A partir dos artrópodes, todo animal tem esqueleto. A partir dos equinodermos, todo animal tem endoesqueleto, que é esqueleto interno. E somente os cordados têm o quê? Coluna. O do lado esquerdo não tem, todos a seguir tem que apresentar. Beleza? Isso é um assunto decorativo. Decorativo. Mas é por ele que você vai ganhar essas informações. Eu garanto a vocês que esse cladograma vai ser cobrado. E eu espero que seja cobrado. Tá vendo? Tu lembra aquele dia? É muito difícil. Repito, meu amor. É um sistema que faz 5 coisas para a estrela. Circula água, circula sangue, excreta urina, respira e locomove animal. Não precisa lembrar de tudo isso. É um sistema que faz muitas coisas. Multifuncional, você pode colocar. Sim, longe a buchinha, água. Pode. Demora. Mas troca. Gente, que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Mano, eu enchi quando eu cheguei. Você esvaziou. Não sabe. Sempre assim. O do lado esquerdo não tem, o lado direito sempre vai ter. Como ele fica embaixo, ao lado dos cordados, ele tem tudo praticamente. Só não tem coluna. Já pensaram assim? Você é parecido com estrela. Já pensaram evolutivamente? Não, vai encher. Você tem que. Você vai encher. A América do Rio. Tudo parecia, mas não era sonho. Olha minha bucha cheia de água. De quê? De água. Que bom que é de água, né? Graças a É um filho. Já foi fora. São teus amigos. Tudo bem. pra você ver. Os tipos de amigos que eu tenho. Ela acabou com minha água. Mentira, deixa eu falar. Não sei como é garrafa. Olha. Metamelia é quando você tem um corpo dividido em segmentos. Por exemplo, você. Cabeça, ombro, joelho e pé. O molusco não tem metameria. É uma cabeça ligada a um pescoço que a gente não sabe onde termina, ligada a um sistema digestório que você não sabe onde começa. O povo deveria cabeça. É uma coisa só. A galera, para facilitar a sua cabeça, aí tentava. O ser humano inventando as coisas. Ok?
Bem-vindo. Na minha evolutiva, ela é mais evoluída do que o povo. É. Mas